Boa noite. Que bom que você está mais uma vez aqui na casa de Deus, nessa quarta-feira, onde a gente pode respirar um pouco, né? A semana é tão corrida e que bom que você está aqui para nos encontrarmos, para dizer aquilo que está no nosso coração, aquilo que nos preocupa. Eu gosto muito do culto de quarta-feira, também por essa proximidade, onde nós podemos conhecer alguns irmãos que a gente não conhece muito bem. E a você também que está pela internet, muito obrigado, porque você separou um tempinho para nos ouvir, para meditar na palavra de Deus, e que Deus te abençoe muito aí onde você está. E nós estamos realizando uma série, nesse mês de setembro, às quartas-feiras, que tem como título As Pessoas Mais Influentes que Nunca Existiram. E nós vimos que nós somos rodeados de pessoas que nos influenciam sempre. Mas quem seriam esses que nunca existiram? Então nós vimos nos dois últimos encontros, dois personagens. O primeiro deles, quem foi? Papai Noel, muito bem. O Papai Noel, o bom velhinho, que nós trabalhamos a questão do consumismo, e como o sábado, ele é uma resposta para dizer de onde realmente nós viemos, por que nós estamos aqui, para onde nós vamos, e que somente Deus pode colocar em nós o verdadeiro valor e não as marcas. Depois, então, no segundo encontro, nós vimos quem no último? A boneca Barbie, né? E eu confesso que foi muito difícil eu falar sobre ela, porque eu nunca brinquei com ela, né? Eu tinha uma dificuldade, eu não sabia nem como segurar a Barbie aqui para mostrar para vocês. O microfone de um lado e a Barbie na outra mão, né? Confesso que foi difícil. Mas a gente tirou a lição de que a gente se preocupa tanto com o exterior, que esse é a maior influência da boneca, e nós acabamos esquecendo de quem realmente nós somos e de que nós devemos buscar a Deus para que a natureza carnal possa morrer, e assim Deus possa renascer a cada dia em nós. E no dia de hoje, eu trouxe, antes de mostrar quem então é o nosso personagem, eu vou colocar aqui algumas dicas. A primeira, então, nasceu em 1963 com um copo no nariz, esse personagem. Segunda, na TV ele deveria ser magro e esbelto. Terceiro, considerado o segundo personagem mais conhecido pelas crianças. Nós vimos na primeira quarta-feira de setembro que o Papai Noel era o primeiro personagem mais conhecido no mundo. Esse foi apresentado como o segundo mais conhecido. A quarta informação, perdeu espaço para um novo personagem que chegou recentemente, mas ainda continua tendo grande influência. E por último, é um palhaço. E aí, quem que é? Vou dar uma dica aqui, ó. Eu trouxe um símbolo muito forte deles. Eu não comi, só me pediram, né, para mim. Essa caixinha feliz aqui, ó. Quem que é? Isso, Ronald McDonald's. Deixa ele aqui. O Ronald McDonald's, grande influência, o palhaço mais conhecido, o segundo personagem mais conhecido, e a história dele começou, na verdade, da lanchonete, né? 1940, onde dois irmãos se uniram para propor um tipo de lanche, enfim, e eles nem tinham a ideia de que isso se tornaria uma das maiores empresas do mundo, e uma grande referência no ramo de alimentos. Se você ver ali do lado esquerdo, aquela parece uma bolachinha, mas eu acredito que seja uma batata, foi o primeiro personagem da rede McDonald's. Só que eles acabaram substituindo em 1963, quando nasceu o Ronald McDonald's, que ele nasceu com aquela aparência muito estranha ali. Tá vendo? Ele tem uma bandeja na cabeça, que seria o chapéu dele, porque as pessoas se servem na bandeja. O copo plástico no nariz, ao invés do nariz de palhaço. E ele acabou nascendo porque essa empresa acabava fazendo a propaganda no programa Bozo, lá nos Estados Unidos. E daí eles viram que essa ideia do palhaço, junto com crianças, daria certo.
eles acabaram contratando, chamando o próprio ator que fazia o papel do Bozo para ser esse palhaço. E então ele acabou, os anos foram se passando, ele ganhou amigos, e até que hoje você tem um outro personagem, que é o Rap ali, ó, que ele está ali no canto direito, que ele tem sido agora, tem tido maior destaque, mas o Ronald McDonald ainda não é esquecido. E uma das maiores bombas, eu não vou me deter aqui o tempo, quão é ruim, quão é calórico, o risco para a saúde, enfim, que os lanches do fast food faz, mas a maior bomba que eles tiveram, possivelmente, foi esse documentário, não sei se você já assistiu, A Dieta do Palhaço, Super Size Me, a dieta do palhaço, porque justamente é a dieta daquele palhaço que nós estamos falando. E esse corajoso aí realizou o desejo de muitas crianças, durante um mês só comer McDonald's. O café da manhã dele era McDonald's, o almoço e a janta. Ele comia 3 vezes por dia, e se alguém perguntasse o dobro, ele teria que aceitar e comer tudo. Inclusive a água que ele tomava era só do McDonald's. E daí mostra os problemas de saúde que ele teve, e o motivo que ele fez esse documentário foi que algumas adolescentes estavam começando a processar o McDonald's porque elas estavam extremamente obesas. Você tinha meninas aí de 13, 14 anos pesando 120 quilos, e elas diziam que elas comiam demais no McDonald's. E daí o juiz disse que ela só ganharia a causa se fosse provado que o lanche realmente fizesse mal. Então ele acaba, durante um mês só comendo lanche. Você pode depois ver o que acontece com ele. Os médicos até diziam para ele parar com essa dieta na 3ª semana, senão ele corria sérios riscos de saúde. Isso entristeceu muito o palhaço, mas uma das cenas bem fortes desse filme, que ele vai mostrando como que é a alimentação do adolescente norte-americano, mas algo que me chamou muita atenção foi quando ele começa a apresentar alguns personagens e perguntar para as crianças se elas conhecem esses personagens ou não. Dê uma olhada, apenas 1 minuto de vídeo. Vamos só voltar para colocar o áudio. Quem é esse? Não sei. Não sei. Não sabe? Não sei. Eu não sei. George W. Bush? Não, mas foi um bom chute. Quem é essa? Não sei. Mãe dela? Esqueci o nome, mas eu acho que eu sei. É? E onde é que você a viu? A foto tá na placa. Wendy. Muito bem. Quem é? McDonald's. Ronald McDonald. Quem é esse? McDonald's. O que ele faz? Ele ajudava as pessoas no caixa. Ele trabalha no McDonald's. Eu adoro as panquecas e salsicha. Bom, ele traz os amigos pro McDonald's, pro lanche feliz. Onde você ouviu? Nos comerciais da TV. Ele é o personagem do McDonald's. Ele faz muita coisa engraçada na TV. E aí? O primeiro personagem que foi apresentado, quem foi? Jesus. Imagina, Jesus que é uma... Tudo bem que Jesus não era daquela forma como foi representado, mas é uma referência que nós temos como Jesus. E numa nação que se diz ser cristã, e nenhuma daquelas crianças conseguiram dizer quem era esse personagem, quem era esse Jesus, mas elas tiveram dúvida na segunda personagem, que era uma rede fast food um pouco mais, não tão conhecida como McDonald's, mas todos conseguiram dizer quem era o Ronald. Ou seja, o que isso nos diz, né? Que as nossas crianças, inclusive num país dito cristão, estão conhecendo mais o que a mídia está oferecendo, e que as próprias famílias não estão tendo tempo para parar e apresentar Jesus. Será que isso está acontecendo no nosso lar? Com a nossa família? Com os filhos e netos? E por que tudo isso aconteceu? Se a gente for voltar algumas décadas atrás, você possivelmente tinha a sua mãe dentro de casa e ela cozinhava para você. Os produtos eram o mais natural possível e você tinha tempo para comer dentro de casa, com a família conseguia conversar,
se comunicar, tudo mais, e não tinha essa quantidade de alimento pronto, tudo tinha que ser preparado. Inclusive o feijão, o arroz era a granel, você tinha que ir comprar. E quando você não ia em grandes supermercados, você ia numa lojinha comprar alguma coisa. Mas o tempo passou e por causa da correria, do estresse, diminuiu muito as mães que cozinham em casa, não diminuiu? Porque agora a mãe ela tem que ter um compromisso fora do lar. E assim ela terceirizou, transferiu, compra, enfim, a comida que ela, no passado, fazia para o filho. E geralmente, como que é essa alimentação? Como que é essa comida? Rica em gordura, em sódio, corantes, açúcar, tudo que acaba fazendo com que o paladar não se agrade das coisas naturais, né, encontradas na natureza, e assim um excesso de peso. E quando as pessoas param para sentar na mesa, olha o que acontece na foto direita ali. Está cada um com seu celular. Porque a vida é muito rápida e o que você consegue fazer, você tem que fazer com o tempo que você sobra, você tem que se curvar diante da tecnologia e resolver alguns problemas ou tentar se distrair um pouco. Você anula a pessoa que está do seu lado, né? E quando a gente vê sobre comida, alimentação, cada região tem a sua característica. Isso é muito importante. E o fast food ele acaba padronizando o que as pessoas têm que comer, e elas acabam perdendo até a cultura alimentar que ela tinha. E pensando nisso, um grupo chamado Slow Food, ou seja, comida lenta, ele vai em contradição a tudo isso que o fast food promove. Ele valoriza a região, o alimento de forma mais simples, que agrida menos a natureza, que possa ser saboreado até mesmo devagar e que seja conforme a região onde a pessoa mora. Eles apresentam o seguinte, que quanto maior a qualidade na alimentação, mais tempo para saborear você terá e, com assim, vida mais prazerosa. Hoje o tempo passa tão rápido que a gente nem tem tempo para comer direito. A gente começa a substituir uma alimentação de ir, parar, almoçar, por coisas rápidas, por talvez um salgadinho, enfim, porque a nossa vida está muito rápida, muito corrida. Só que qual a consequência disso tudo? O estresse, né? Nós queríamos tanto acelerar, mas acabamos o quê? Travando. E é engraçado como o tempo passa diferente aqui no Brasil do que nos outros países. Por exemplo, no Brasil, alguém que é considerado importante, ele tem o direito na nossa sociedade, nós não escrevemos isso em lugar nenhum, mas nós acabamos admitindo isso, que essa pessoa ela pode se atrasar para o compromisso dela. Isso quer dizer, se a pessoa se atrasa, porque ela conseguiu conquistar vários fatores na vida dela. Então a gente acaba aceitando que essa pessoa possa se atrasar. E nós não achamos tão ruim isso. Mas a nossa vida, mesmo aqui no Brasil, está muito acelerada. Nós não temos nem tempo de atender às nossas próprias necessidades básicas. E para onde que a gente está correndo? Quais são as consequências disso tudo? O ritmo e a direção que escolhemos indicam como vemos o propósito de nossa vida. Ou seja, na nossa agenda, isso estava na revista Adventista de Janeiro, que fala sobre o tempo, muito bom isso, essa revista, e ela diz o seguinte, que aquilo que nós colocamos, as prioridades que nós colocamos na nossa agenda, isso diz os nossos valores e aquilo que realmente é importante para nós. O problema é que essa correria, esse corre-corre, nós acabamos tendo uma guerra entre o urgente e o importante. Já parou para pensar qual que é a diferença dos dois? O urgente é tudo aquilo que acaba acontecendo, sendo jogado para nós, por circunstâncias da vida, por escolhas nossas, e que nós temos que resolver imediatamente. Mas o importante é aquilo que geralmente está sempre na nossa vida,
mas que por causa do urgente nós não acabamos dando o valor necessário. Um exemplo. Nós sabemos que é importante a gente passar tempo com a nossa família, com os nossos filhos. Só que surge algo urgente lá no trabalho. O que a gente faz? Eu preciso apagar o fogo. Então eu acabo deixando aquilo que é mais importante para depois, porque o urgente apareceu. E agora eu pergunto, o urgente vai desaparecer um dia da nossa vida? Não, todo dia ele aparece. Ou seja, a gente acaba entrando num ciclo de urgência, atendendo, apagando o fogo, e quando a gente vai atender o mais importante, a gente não tem energia para isso. Um outro exemplo, a nossa comunhão com Deus. Nós sabemos o quão é importante nós buscarmos a Deus, principalmente isso de manhã, mas às vezes trabalhamos tanto ou nos envolvemos em outras atividades, nos cansamos, nós não conseguimos levantar a tempo da cama, e Deus, por mais que seja muito importante, acaba ficando para depois, porque algo urgente apareceu. E depois que nós chegamos ao fim da nossa vida e olharmos para a nossa agenda, e pudemos escrever tudo aquilo que nós cumprimos ou deixamos de cumprir, será que a gente não vai ter vontade de voltar atrás e refazer essa agenda? Vamos abrir a Bíblia lá em Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. Eclesiastes 3, verso 11. Está mais ou menos na metade da sua Bíblia. Eclesiastes 3, verso 11. Diz assim: tudo fez Deus formoso ao seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. O livro de Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão, o rei mais sábio que existiu, só que ele acabou se afastando no caminho de Deus, e ele, com dor na consciência, e depois de se arrepender profundamente, ele volta para Deus, e ele escreve o livro de Eclesiastes como um apelo. E ele escreve 3 conclusões que ele teve ao longo da vida dele. Quando ele buscou só a sabedoria, quando ele temeu a Deus e buscou a Deus, e quando ele viveu no mundo de vaidade. Ele viveu esses 3 extremos. E por isso que quando você lê Eclesiastes, às vezes parece tão estranho algumas conclusões que ele tira, mas é porque às vezes a conclusão que ele apresentou aqui é quando ele estava lá no período de vaidade, e que ainda não é a conclusão final do livro. A conclusão do livro é bem clara nos 2 últimos capítulos, nos 2 últimos versos desse livro. Mas aí é interessante que ele diz, e nos versos anteriores, ele diz assim, que Deus colocou o homem para trabalhar. E ele tem 2 conclusões diferentes, mas no verso 11 ele diz o seguinte, que Deus fez tudo formoso a seu devido tempo e pôs no coração do homem o quê? A eternidade. A eternidade não é ausência de tempo, é tempo infinito. Se Deus colocou um tempo infinito no nosso coração, isso significa que, por mais que a gente seja bem-sucedido e consiga preencher toda a nossa agenda durante o dia, no final do dia, o nosso vazio vai ser preenchido? De forma alguma. Porque se nós temos uma eternidade no nosso coração, por mais que a gente venha preencher de diversas coisas, sempre vai ter um vazio enorme. Quem que deve preencher o nosso coração? Quem que ocupa a eternidade? O próprio Deus. Será que essa correria louca que nós vivemos, onde faz com que aqueles que estão caminhando comecem a correr, aqueles que estão correndo, correm ainda mais depressa, a qual nós não temos nem tempo para descansar, e o tempo que nos resta, nós acabamos perdendo tempo? Será que essa ânsia de correr atrás do vento não é porque um dia nós perdemos a eternidade?
Nós morremos e por isso nós tentamos alcançar essa eternidade de alguma forma. Por exemplo, as redes sociais. Quando você vai na linha do Facebook, tem a data quando você nasceu, quando você entrou para o Face, mas tem a data da sua morte ali? Não, primeiro porque ninguém sabe. O segundo é porque, de certa forma, cria em nós de que nós sempre vamos viver, sempre vamos poder estar postando aquilo que nós estamos pensando, as fotos dos lugares onde nós estamos. Parece que a nossa vida nunca vai ter um fim. E por isso que isso acaba nos iludindo muito. Mas somente uma pessoa pode culpar o vazio do nosso coração, e esse alguém é Deus. Por mais que o fast food veio em resposta à pressa, à correria, à falta de tempo, na verdade isso só tem nos esmagado cada vez mais. Porque nós podemos correr, realizar tudo que nós temos na nossa agenda, mas isso nunca vai ser suficiente. Podemos agradar aparentemente nós, os nossos colegas de trabalho, o nosso chefe, mas nunca vamos estar saciados. Por quê? Temos uma eternidade no nosso coração. E somente Deus pode preencher isso. Tanto é que o convite de Jesus, bem conhecido, está lá em Mateus, capítulo 11. Você com certeza conhece muito bem esse verso. Mateus, capítulo 11. Verso 28 até o 30. Diz assim: Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse verso com certeza já te confortou, talvez num momento de muita angústia, onde Jesus convida: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, venha até mim. Só que é muito estranho, o verso 29, você já parou para pensar? Quando Jesus convida: olha, venha até mim, você que está cansado, sobrecarregado, sem força alguma, sem energia. E daí no verso 29 ele diz: tomai sobre vós o quê? Meu jugo. O jugo, ele disse que o dele é leve, né? Mas o jugo em si, ele é leve? É muito pesado. Deve ser muito chato carregar um jugo. Quem é que carrega o jugo? Nós podemos imaginar que seria 2 bois. E geralmente esse jugo que Jesus comparou seria um boi novo, que não sabe o caminho, que não sabe trabalhar com a terra, que nunca carregou um jugo. Ele divide o jugo com um boi experiente. E esse boi começa a ensinar, mesmo com peso, com dor nas costas, enfim, como deve fazer o trabalho. Só que Jesus disse que esse jugo não é pesado, muito pelo contrário, é leve. Só que nós não podemos deixar um detalhe escapar aqui, que se nós vamos colocar o jugo que pertence a Jesus, que é mais experiente, muito mais do que nós, isso significa que aonde ele for, nós iremos. O convite de Jesus não é só de ir até ele fazer um carinho em nós e nos mandar embora. É de estar com ele, permanecer com ele. E quando nós permanecemos com Jesus, nós começamos a entender que essa correria que nós temos, essa loucura, esse cansaço, e quando eu percebo que eu estou cansado, aí que eu entendo que eu tenho que trabalhar ainda mais, estudar ainda mais, porque não foi suficiente. Quando nós paramos para ir até Jesus, nós percebemos que Ele é o dono do nosso tempo, Ele é o dono da nossa história, e Ele está muito interessado no nosso tempo. Prova disso é que o próprio Jesus veio para agir em tempo. E o nosso Deus não está longe do nosso tempo, Ele age no nosso tempo, Ele está no nosso tempo. Prova disso também são as profecias. Ele age na história e no tempo. Ele não corre disso. Ele sabe o quão isso é corrido. Mas nós não podemos acrescentar absolutamente nada. Como ele diz no Evangelho também,
Vocês estão preocupados com aquilo que vocês vão vestir, com aquilo que vocês vão comer. Mas olhe para os passarinhos, eles não se preocupam com isso, eles nem conseguem armazenar nada. Eles estão acordando, louvando a Deus, felizes, né? Se Deus cuida de um passarinho, por que Ele não vai cuidar de nós? E nós estudamos nos 2 últimos encontros, nas quartas-feiras, 2 assuntos. Os personagens eram bem diferentes um do outro, mas a conclusão foi o sábado, e depois, no primeiro estudo, e no segundo estudo, nós vimos sobre a oração. E será que essas 2 ferramentas, eu gostaria de voltar nelas, será que tanto o sábado como a oração não seria algo para nós respirarmos e dizer assim, olha, pare tudo que eu quero descer? Porque eu estou correndo, eu nem sei mais onde que eu vou chegar, de tanto que eu estou correndo. Pensa bem, um sábado, olha que grande bênção que é o sábado. O sábado ele é invencível. Por quê? Nós como humanos, nós queremos muito valorizar um local, um lugar. E nós acabamos santificando locais, templos, locais de adoração, mas isso tudo passa. Imagina, Deus poderia muito bem santificar, separar um monte, uma cidade, uma casa, uma pessoa especificamente, mas olha, as pessoas que são consideradas sagradas, elas morrem ou são mortas. Os lugares são sujeitos a guerras, a serem destruídos. Tudo isso passa, mas Deus colocou um sinal no tempo. O tempo é tão importante que Deus fez o seguinte, olha, eu sei que lá no final dos tempos a humanidade vai viver numa correria louca, e o sábado vai ser o meu encontro com os meus filhos. Sabe que o plano de Satanás foi justamente esse, né? Já que ele não pode tirar a Bíblia de nós mais, como ele fez na Idade Média, ele enche a nossa agenda com vários afazeres. E assim a gente não tem tempo, entre aspas, nós não temos encontrado tempo para parar e ouvir a voz de Deus. O sábado parece uma loucura. Como que eu vou parar justamente no sábado, o dia que eu mais vendo, o dia que eu mais trabalho? Mas Deus diz o seguinte, olha, não é o seu trabalho que sustenta, sou eu que te sustento. Eu sou o dono do seu tempo. Deixe que eu cuide de você. E também na oração, nós temos tantos compromissos e nós achamos que, por estarmos com o nosso celular na mão, que nós temos o controle sobre ele, mas será que é assim mesmo? Uma tela tão pequena, mas tantas coisas aqui, a gente acaba esquecendo o mundo que está ao nosso redor para olhar para essa tela. E prova disso que a gente está tão obcecado por elas que a gente abaixa, se curva diante deles, né? Ao invés de ele vir até a mim, eu vou até ele. E assim, eu me envolvo em tantas outras atividades, preocupações, e o tempo que talvez eu teria para pensar em Deus, eu quero aproveitar para ver, atualizar talvez um status meu, enviar alguma mensagem. E nós esquecemos de nos comunicar com alguém que é totalmente poderoso. Alguém que quer mostrar como que nós devemos usar o nosso tempo. Como nós podemos ver, nessa noite, vivemos uma correria insana, a qual nós estamos cobrando muito mais do que nós podemos oferecer. Mas Deus tem oferecido algo muito maior e melhor para nós. O que adianta correr a vida toda, mas quando a gente chegar no final dela, ou na volta de Jesus, perceber que isso foi até bom, mas que me tirou lá do céu? Quanto vale a minha família, que eu tenho deixado ela de lado, para cumprir os meus compromissos, a minha agenda, e quando meu filho chega perto, ou o ignoro, ou enfim. Quem realmente é mais importante na nossa vida? Coloque Deus no primeiro lugar na sua agenda.
Coloque a sua família também bem mais pertinho de você. Permita que Deus seja o dono do seu tempo. Não viva nessa correria insana, apenas correr, porque está todo mundo correndo. Deus tem algo muito especial para você. Nós precisamos do tédio. Você sabia disso? Nós temos tanta informação chegando à nossa mente, de forma por segundos, que nós não estamos tendo tempo para parar se isso é importante para nós ou não. Vamos apenas assimilando. Nós estamos perdendo a capacidade de criatividade, porque nós estamos recebendo tudo mastigado. Nós estamos correndo, já que está todo mundo correndo, aquele que é devagar, ele é excluído da sociedade. E quando nós pensamos em alguém importante, e se a gente for procurar na rua, é aquele que está mais correndo, aquele que está olhando no relógio, aquele que nem consegue comer direito, nós estamos abandonando a forma natural de vivermos, para correr, nadar e morrer na praia. Faça de Deus a sua prioridade. Viva do lado dele. Experimente de forma mais íntima o sábado, para que você possa perceber que o seu tempo, a sua vida só faz sentido porque Deus existe e Ele quer estar do teu lado. Se dedique mais tempo à oração, à comunhão com Deus, à leitura da Bíblia. Faça disso sua primeira atividade. E assim o dono do tempo vai dar um basta no pecado. E assim, por que tanta correria? Sendo que nós vamos viver na eternidade. E aquilo que nós não conseguimos fazer agora, vamos ter a eternidade para realizar. Não se esqueça disso. Que Deus te abençoe muito.